Olá a vocês que estão passando por aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso site, mas também àqueles que já são nossos seguidores, que já acessam os nossos vídeos no nosso canal no YouTube. Eu fiquei um bom tempo afastado. No meu último vídeo aqui no grupo, eu deixei bem clara a razão pela qual eu me afastava. E eu me afastava porque eu estava em crise com o tarô e eu tinha que fazer um acerto de contas com ele. E voltando agora com o resultado desse acerto de contas. E eu achei que foi um momento muito interessante. Por quê? Porque o advento, né, do coronavírus, o Covid-19, nos forçou um isolamento. E nesse isolamento, eu acredito que a maioria das pessoas, a maioria de nós, acabou fazendo um certo balanço de tudo que foi. Fizemos a nossa autocrítica frente à nossa relação com a existência, porque sempre fica muito evidente nesses momentos a inconstância, a incerteza, afinal de contas, estávamos com um inimigo, estamos, né, ainda, porque o problema é um problema intermitente, ainda não se encontrou, pelo menos no momento em que gravo esse vídeo, nenhuma solução definitiva para a questão do coronavírus. Então, a gente percebe o quanto somos frágeis perante a existência. Isso faz com que a gente repense o estilo de vida que levávamos, os passos que deveríamos ter dado e que queremos dar agora, porque outros valores começaram a se tornar mais importantes e se mostraram muito mais fundamentais para nós. E nesse sentido, então a gente fez a nossa autocrítica. E eu imaginei, então, para esse primeiro vídeo, o título que foi o título desse vídeo, né? O tarô em autocrítica, o tarô em quarentena. Ele saindo de si próprio, saindo da sua ação e se repensando. E foi exatamente isso que foi feito durante esse tempo e eu estou trazendo pouco a pouco o resultado dessa reflexão. O que ficou desse tarô em autocrítica, em autoquestionamento? Em primeiro lugar, por que fazer essa autocrítica? Por que fazer esse questionamento? E também em que aspectos? O porquê do engasgo, né? No caso aí seria o meu engasgo na minha relação com o tarô. Bom, o que o tarô sempre foi para nós, historicamente? Eu, pelo menos, em todas as diferentes modalidades, ou os diferentes tarôs com os quais eu tive contato, cursos que frequentei, sempre o tarô se apresentou como um oráculo de consulta, como algo meio sagrado, que tinha um certo poder divinatório. Claro que ele trazia uma série de verdades e sabedoria e possibilidades de você desenvolver sua autoconsciência, mas fundamentalmente o trabalho que na prática se realizava e sempre se realizou na interpretação das cartas era muito mais para buscar respostas do que qualquer outra coisa. E respostas em que sentido? Buscando soluções ou orientações frente às nossas angústias existenciais, a nossa insegurança, as nossas dúvidas. Então o tarô sempre foi visto como algo sagrado, inquestionável, algo ao qual nós nos submetemos, alguma verdade que nos é dada e que vem de uma sabedoria milenar. Só que a gente tira do tarô nisso o fato de que ele é um produto histórico. Ele também foi feito por seres humanos marcados pelo seu tempo, pela sua época, pelos seus valores. E nós continuamos, não importa se o tarô esteja fundamentado na cabala, na numerologia, ou então como aquele que eu usava na mitologia grega, que a essa tem um movimento muito grande em termos de possibilidade de interpretação, mas carecia na relação fazer uma atualização também, não só
nos aspectos, vamos dizer, da sua base de sustentação teórica, mas também na relação que estabelecemos com as cartas. Então a nossa relação com as cartas, ou pelo menos sempre foi, aquela de você aprender e seguir o que lhe é dado. E nunca ter uma postura, vamos dizer, de uma certa autonomia de questionar e mudar um pouco aquele peso daquela interpretação que nos, de certa forma, nos é imposta. Assim que os cursos são dados, são ditos, ó, isto é isto, o conceito é este. Nenhum curso te estimula a questionar e buscar um diálogo interno de você. E você, como vê isso? Como é que isso fica para você? Então, essa relação, para mim, é uma relação problemática, porque a gente acaba entrando numa relação de submissão com o tarô. Isso para mim não é nada agradável. Tem um aspecto humano, tem um aspecto político, não a política partidária, quero deixar muito claro, mas um aspecto de como você se relaciona com as coisas. Será que é esse o nosso posicionamento? Um posicionamento de repetir verdades prontas que não são questionadas? Ora, mas o tarô também foi feito, é produto do humano. Ele não é alguma coisa que é uma dádiva celeste. Ele não é uma religião, né, que a gente pode imaginar que tem dogmas, ou nós o consideramos como sendo uma religião. O que seria uma religião que você segue sem nenhuma crítica e adota aqueles dogmas, aqueles preceitos pela fé, e nós colocamos também uma fé cega em relação ao tarô, como se fôssemos nós súditos ou fiéis dessa religião. Então eu dei um passo atrás e falei assim, não, eu não quero que esse seja o meu posicionamento. Eu quero sim assumir a minha responsabilidade e ter uma relação mais autônoma, mais autêntica. Eu não quero ser objeto dessa relação. O que é ser objeto? Alguma coisa que não tem uma opinião própria, não tem uma voz, simplesmente ela é determinada. Ela não é considerada como sujeito. Toda vez que temos uma relação de submissão e opressão, e de dominação, os dois lados se posicionam enquanto objetos, porque o sujeito só existe uma relação de subjetificação em que dois seres se fazem em contato, ou duas instâncias, enquanto sujeitos, na medida que exista o diálogo igualado, em que se interpenetrem as ideias e elas assumam nesse diálogo uma síntese nova. Então não pode haver nenhuma opressão, dominação, imposição de um lado e muito menos uma submissão total do outro. Bom, eu estou aqui com os apontamentos para que eu não me perca naqueles pontos centrais que criaram a minha cisão com os tarôs com os quais sempre lidei, e nos últimos tempos o tarô mitológico, que me trouxe muito crescimento e que eu ainda acho muito válido, mas para mim houve a necessidade de fazer um corte maior, a ponto de propor um novo tarô, que é o que eu estou anunciando aqui com este vídeo. Mas primeiro quero colocar as minhas razões, para que você que sempre me seguiu, você que está chegando, veja se você se identifica com isso. Caso contrário, talvez aqui não venha a ser mais um porto seguro, talvez não tenha muito a lhe dizer, porque essa postura é uma postura irreversível para mim. É aquele caminhar que a gente entende como o nosso processo de amadurecimento, de evolução. É alguma coisa que vai requerer do indivíduo um estudo muito mais profundo do que apenas repetir as interpretações que nos eram dadas nos livros ou nos cursos e dizer, essa carta quer dizer isso. É preciso ir muito mais além. Por que quer dizer isso? Será que essa visão foi construída de que forma? Então, que princípios que estão por trás dessa visão? Eu preciso saber, eu não posso reproduzir alguma coisa em cima da qual eu não tenha feito uma avaliação profunda para ver se de fato, com os meus valores existenciais, a minha postura perante o mundo,
esses valores estejam de acordo, porque senão há uma contradição interna. Eu acho que isso é um perigo muito grande, principalmente quando temos uma responsabilidade ao lermos as cartas para nós próprios ou para qualquer outra pessoa, porque isso tem uma implicação política, porque afeta os seres, e isso constrói vida. Política nesse sentido de construção de relações, certo? Então o papel seu de um influenciador, nós de alguma forma imprimimos alguma coisa no nosso entorno. A nossa ação tem repercussões. É nesse sentido que eu coloco a questão política, certo? Exclusivamente. Bom, então, enquanto objeto, nós somos passivos, nós somos manipulados, nós somos submissos, nós repetimos verdades prontas. Eu vou trabalhar isso melhor em outro vídeo. E não é isso que me agrada, não é isso que eu quero para mim, muito menos naquilo que eu faço. Tudo aquilo que eu levo para o mundo tem que ter a consciência, a responsabilidade e um acordo interno. Eu estou de acordo com isso, eu estou de acordo com a construção desses seres que porventura cruzem o meu caminho e com os quais eu venho a trocar através do tarô, ou com o tarô, usando o tarô como a minha relação fundamental. Então, a ideia que eu tenho é que, já que ele era visto como algo sagrado, por que não trazer ele para a esfera do humano? Por que não humanizar o tarô? Por que não tirá-lo dessa adoração sagrada e vê-lo como um produto histórico feito por seres humanos marcados por seus valores? E mais notadamente, historicamente, a gente pode remontar, existem estudiosos que dizem que ele possa ter vindo desde o Egito Antigo, mas a gente tem concretamente, em termos de busca histórica concreta, a Idade Média. Só que na Idade Média os valores eram outros. A relação do homem com o mundo era outra. O ser nascia numa condição social e isso lhe era marcado pela condição de nascimento. Então, é como se você já tivesse um estigma. Eu nasci com esta condição e vou morrer nela. Hoje isso já deixou de ser, não temos as mesmas verdades, elas não são tão estáticas e tão rígidas. E isso está impresso, inclusive, na escolha dos nomes das cartas. Vamos pegar os arcanos maiores, o imperador, o papa, a papisa, a sacerdotisa, tem um peso muito profundo, um peso enorme psicológico no nosso inconsciente que nos dificulta muito poder questioná-los. Não são seres, não são imagens com as quais a gente bate um papo igualado. Falei, escuta aqui, o meu imperadorzinho, será que a sua autoridade não está um pouco exagerada? Então, essa dificuldade de você poder assumir também o seu papel ativo por essa estrutura tão rígida que fazia muito sentido na Idade Média. Aliás, até o tarô foi uma forma de quebrar um pouco com aquela rigidez, né? Ele nasce com um espírito meio subversivo, mas de repente, na sua repetição, com a história mudando a forma de ser do homem, as relações dele, ele começou a ser o que ele foi na Idade Média, o que era, ele queria combater na Idade Média. Ele começou a ser um instrumento de domesticação, de construção de uma relação objetificadora, de fazer de nós objeto dele, e não de libertação, e não de emancipação, e não de criação de sujeitos de verdade. Então, esse processo de objetificação e subjetificação foi aquilo que me levou profundamente a buscar construir esse outro tarô que a gente está trazendo agora. E saindo daquela posição tão passiva que se tinha, como eu disse, você pode dizer, mas tem o tarô tal, mas na prática, pelo menos de tudo que vi, em todas as formas, e olha que eu circulo, faço parte de grupos, faço parte de grupos de estudiosos, do que eles se chamam tarólogos. Eu não gosto desse nome, eu acho que somos todos estudiosos de tarô, porque dá a ideia de que somos especiais, temos um conhecimento que nos destaca, e eu acho que a relação com o tarô é algo que tem que ser questionado, inclusive construído historicamente. Então eu prefiro
colocar a frase estudiosos do tarô. Todas as vezes que tive em contato com essa verdade, com esse corpo, sempre me passou uma relação de apresentação de algo que deveria ser seguido e não questionado, e não reavaliado e reproduzido de uma forma diferente, transformado, portanto, num processo evolutivo. Então, essa é uma posição de objeto. A construção a posição de sujeito é outra. Você, numa relação de processo de subjetificação, você deixa de ser tão passivo reprodutor das coisas, você já não reproduz, pelo contrário, você é criador, você instaura verdades, você assume esse tarô em movimento, não mais um tarô estático. Né? Você é algo que retoma um processo evolutivo consciente humano cada vez que alguém se predispõe a ter um diálogo com ele enquanto sujeitos de uma relação, os dois lados, né? Bom, e por que nós buscávamos essas verdades prontas? Porque a gente tinha medo da vida, porque temos medo da vida, porque a vida nos traz insegurança, assim como o coronavírus nos trouxe uma insegurança e nos traz uma insegurança tão grande. A incerteza é a dor maior do homem, e tudo que temos na nossa sociedade para nos afastar dela. Seja o meio de entretenimento, sejam as coisas que a gente quer que sejam perenes. E é nisso que a gente vai até o tarô, para buscar respostas que nos digam, fique tranquilo, as coisas vão estar assim, então não tenha medo, não tenha essa insegurança. Mas isso é ilusão, porque a insegurança é sempre presente. Às vezes fomos até o tarô e as coisas não foram exatamente como foram ditas. Elas poderiam ter sido aproximadas, e quantas respostas vieram que não eram as respostas não só que queríamos, ou que nos dava a tranquilidade existencial frente à insegurança que queríamos, que buscávamos. Então, nesse sentido, talvez seja mais amadurecido a gente assumir a insegurança existencial e ver o que a gente pode fazer com ela. Como aprender a conviver? Quem sabe um tarô que nos ajude a conviver com essa insegurança e entendê-la melhor, talvez para que ela não fique tão apavorante, seja muito mais válido em termos de construção de nós próprios e das relações que estabelecemos com o mundo. Num mundo em que as pessoas são tão manipuladas pela indústria do consumo, a indústria do entretenimento, por tantos valores que nos são expostos pela mídia, em que o nosso discernimento e a nossa capacidade de julgamento e de seleção e de escolha, ou seja, a nossa autonomia, a nossa responsabilidade frente a nós próprios e aos outros, isso nos é tirado. Então eu queria um tarô revolucionário que fosse contra essa corrente, não que nos ajudasse a reproduzi-la, a repeti-la de uma forma ainda piorada. E é isso que a gente está buscando. Uma relação dialógica, uma relação igualada, um tarô revolucionário que nos traga uma maior consciência. E eu acho que esse é o ponto central. O tarô da consciência. Você me diz, mas já existem esses tarôs, existem algumas versões de tarô da consciência, mas o que eles entendem por consciência? E como é que eles se apresentam? Como algo que tem que ser reproduzido exatamente como ali está ou não? Então o problema não é o nome, o problema é o que esse nome quer dizer, o que se entende por consciência. E eu acho que é isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos trazendo. Bom, estou muito contente de estar de volta. Eu espero de vocês que já estavam conosco que muitos ainda queiram ficar. Eu gostaria de ter interlocução, gostaria que vocês entrassem em contato comigo, fizessem suas críticas, sim, são muito bem-vindas, façam as suas sugestões, perguntem, tirem as suas dúvidas. E pouco a pouco eu vou trazendo essa ideia. O material está praticamente terminado desse novo tarô. Eu posso adiantar o nome dele, é Catavento, tem uma razão para esse nome, o tarô da consciência, e os princípios todos montados num site, mas estamos terminando as últimas coisas, as novas cartas e tudo mais. E eu quero que isso esteja muito bem, pelo menos preparado, antes de eu convidá-los a pelo menos passarem por lá para ver se lhes interessa ou não a proposta. Mas pouco a pouco aqui eu já vou apresentando a ideia, então muitos de vocês já podem se definir, se identificam ou não.
Os que não se identificarem, eu quero dizer, eu agradeço a companhia de vocês durante esse todo o tempo, foi valiosa. Eu não estou negando a validade do antigo tarô, vou fazer até um vídeo sobre isso, mas é que eu preciso de mais. Preciso ir mais fundo. E não estou nem um pouco feliz com a qualidade do que ele tem produzido em termos da sua prática, no mundo e mesmo em mim. Então eu fiz a minha autocrítica, foi um profundo momento de autocrítica exatamente no que o tarô foi para mim. E é isso que está me levando de volta, a ativa, né? E é isso que está acontecendo agora. Sejam bem-vindos então ao Catavento, o tarô da consciência. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.